Bom dia, boa tarde, boa noite. Você fala com Rafael Ramos e nós estamos hoje no primeiro podcast do SaúdeCast, junto com meu grande amigo e co-host Tiago Pereira. Tiago Pereira, apresente a nossa Convidado. convidada. Valeu, Rafael. Hoje numa posição diferente, né? Hoje como co-host, o nosso host aqui, Rafael Ramos. E aí eu vou apresentar nossa convidada aqui muito especial, que traz uma perspectiva fundamental para o nosso tema, que é a saúde da mulher e a violência de gênero. Eu tenho o prazer de receber Lira Amaral, bacharel em Direito, fonoaudióloga, pesquisadora da área de gênero e violência contra a mulher pela UFMG, para uma conversa profunda sobre esses assuntos e entre outros assuntos que com certeza a gente vai trazer. Lira, seja bem-vinda, se apresente, fica à vontade para falar com os ouvintes. Obrigada, rapazes. É um prazer fazer essa estreia. Espero que seja uma estreia triunfal. É uma alegria estar aqui para falar desse tema que me é muito caro, que eu tenho me debruçado intensamente nesses últimos anos, tanto enquanto profissional da saúde, quanto também enquanto uma profissional aí da área do direito, mesclando essas duas entidades. E bora para o nosso papo, que eu acho que tem muita coisa para a gente tratar, para a gente abordar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a vida da Lira, quem é a Lira, como a Lira começou, a história da Lira Essa inicial, história. para depois a gente ir para a parte do trabalho dela, porque eu acho que quando a gente conta a sua história, Lira, a gente consegue você vai chegar até o momento de: "Opa, foi aqui que eu comecei a estudar sobre aquilo que mexeu comigo". Eu acho interessante isso. Minha trajetória na pesquisa, enquanto pesquisadora, tem tudo a ver com a minha trajetória de vida. No nascimento da minha primeira filha, da mais velha, eu fui vítima de diversas formas de violência obstétrica, e isso inseriu marcas muito profundas. E naquele momento, assim, enquanto eu estava ali naquela sala de parto, ou mesmo nos momentos imediatamente consequentes, né, que vieram aí na sequência, eu não tinha consciência do que era aquilo, eu só tinha sensações desagradáveis daquela vivência. Eu não sabia ainda nomear: "Ó, o que eu vivi foi uma violência obstétrica". Isso veio com o tempo e com o conhecimento, à medida em que eu fui tomando contato também, né, com as relações de gênero, com a violência contra a mulher dentro da saúde, dentro dessa atmosfera, eu compreendi que aquilo que eu vivi definitivamente não estava dentro do escopo esperado para uma assistência de parto. Definitivamente não devia acontecer, é algo que precisa ser duramente combatido, fortemente repreendido com as ferramentas que a gente tiver disponíveis enquanto sociedade, e foi algo que me impactou demais, e que mudou meu curso. Eu trabalhava, na época eu ainda estava na minha segunda graduação, né, no meu bacharelado em direito, eh, mas eu já era fonoaudióloga, já atuava na área, e eu trabalhava em outra área dentro da fonoaudiologia. E nesse momento eu fiz uma transição de carreira, parti para a cena do materno-infantil, que é uma forma de assistência, eh, à gestante, à puérpera, né. Eu comecei numa atuação mais voltada para amamentação inicialmente, mas também por dores muito minhas, muito próprias da minha experiência de maternagem, eu acabei incorporando o sono infantil como uma especialidade também, e aí eu me debrucei, muito intensamente sobre isso, porque a dor foi grande também. Eh, e tudo isso foi um motor muito grande, assim, que vem inclusive da percepção da carência de profissionais na área, da carência de conhecimento técnico na área, né, de várias carências que no final das contas remontam a uma carência estrutural que é social, que é produto de dinâmicas sociais. Existe essa carência de profissionais especializados, de conhecimento na área, de ciência produzida, porque existe uma carência de interesse, eh, em temáticas que envolvam a saúde da mulher, que envolvam o corpo da mulher. Então isso tudo me tomou enquanto motivador, e tem me tomado e continua me tomando, e à medida em que eu me aprofundo nesses temas,
eu me certifico dessas dimensões, desse pano de fundo social, impactando muito na forma com que a gente pratica assistência em saúde, com que nós mulheres recebemos assistência em saúde. Você falou uma coisa interessante, e claro que pelo seu currículo, nós conhecemos o seu marido, o Leonardo, que também é médico, e você, eu falo que a ignorância, ela pode ser uma dádiva ou pode ser uma coisa muito ruim, Uma é maldição. uma maldição. E muitas mulheres passam por coisas que você passou, e para elas podem ser consideradas coisas normais por não ter essa maldade, né. E até que ponto que deixa de ser algo profissional, ético e passa a ser algo muito ríspido, algo vamos dizer até ilegal na maneira de trabalhar, porque não adianta a gente falar somente que é uma violência estrutural se não mostrar para as mulheres o que é isso, né. Que é isso. Então acho interessante você falar um pouco sobre isso. Super, super importante a gente tratar disso, mas é curioso, assim, algumas mulheres não sabem nomear, e não reconhecem em certas experiências, um ato, não nomeiam, mas o mal-estar, o desconforto, a vergonha, o medo, ele tá lá. Então a gente pode achar: "Não, é assim mesmo", ter sentido tudo isso, é assim mesmo, faz parte da assistência, os profissionais estavam ali desempenhando o papel deles. Mas esse mal-estar, ele tá ali subjacente sempre. Eh, então muitas condutas, são consideradas formas de violência, do ponto de vista da violência obstétrica, essas condutas têm sido ranqueadas, né, nomeadas mesmo, de uma forma bem didática. E são, em regra, condutas realizadas de forma não científica, né. Condutas que causam, aumento de dor física, que causam vergonha, desconforto, que são, aviltantes moralmente para essa mulher, e que, né, porque assim, se a gente pensar a cena de parto, existem procedimentos que são próprios, que podem causar dor, né, se a gente for pensar uma punção de uma veia, ela é dolorida, né, eh, mas é colocar sobre aquele corpo uma dor desnecessária, uma dor que não precisava estar lá, uma dor para mais, e inclusive negar a redução da dor, por exemplo. Quando a gente compara, mulheres e homens, no processo de analgesia, mulheres recebem menos analgesia para mesmas condições e sintomas. Então, os 2 estão sentindo a mesma coisa. A mulher vai receber menos analgesia do que o homem. E aí por quê, né? Isso tem sido. Tem uma questão, física ou é mais uma questão é porque fica um pouco obscuro, como eu falei, porque por ser uma coisa tão nova, fica obscuro. Porque Sim. para o homem, nós vemos, eu acho que a maioria dos homens, existe o lado bonito quando a mulher dá à luz, mas para o homem também é algo violento, entendeu? Na visão é meio violento, entendeu? Aí quando a gente pensa, né, porque nós como homens, né, Thiago, a gente não você só vê a dor quando você sente a dor. Sim, fica muito pouco É, palpável, fica né, pra palpável. você. Se você não tá sentindo a dor de um beliscão, pra você, se não foi em mim, Uhum. ok, né, não foi no meu ombro, tá ok. E é por isso que é tão interessante a gente falar um pouco sobre isso, e que é interessante essa pauta que você abriu, Lira, porque se ninguém falar, vai deixar despercebido. É só mais um dia, é só mais uma mulher, Sim, entendeu? É o momento de ter a gravidez, a mulher aí entra na questão da mulher, hormônio tá acima do comum, e sim. existe várias desculpas, mas essa questão da obstetria é uma reclamação recorrente que eu já ouvi de várias mulheres, entendeu? É, então não há uma simetria, a violência ela prescinde então dessa falta de simetria, então por isso mulheres cometem. Mas, de maneira geral, quando a gente olha a cena de forma mais ampla, a gente observa a violência em linhas gerais sendo cometida mais frequentemente por homens. Eh, Até porque existe uma dimensão empática quando a gente está falando de violência, né, existe uma dimensão empática da vivência carnal, né, assim, se eu já passei por isso, talvez eu tenha mais condição de me colocar naquele lugar e de compreender aquele sofrimento envolvido. E
Mas pode falar, Thiago. Não, só perguntar que existem, é porque para quem tá ouvindo a gente, às vezes não queria que você até falasse um pouquinho sobre vários tipos de violência, né? Às vezes o pessoal talvez associe no primeiro momento só a física, mas existem vários tipos, assim, inclusive eu trabalhei um tempo em academia e eu lembro de uma vez, assim, que eu estava numa aula e uma das alunas simplesmente saiu porque a obstetra dela chegou e ela saiu chorando, foi até o banheiro e ficou chorando. Por causa disso. Aí depois eu fui lá, conversei, só que eu não tinha entendimento do que era. Mas assim, existe a questão da A violência. gente tá entrando num lugarzinho que a gente não conhece nada da Thiago, então vamos tipo assim, o que que eu vou fazer? Não, é o que eu perguntei pra ela, mas fala um pouquinho sobre os tipos de violência. Várias formas de violência possíveis, né, contra a mulher. E em vários ambientes. A gente fala de uma violência doméstica, acontece nessas relações íntimas, né, nessas relações de parceria, relações familiares, né, relações conjugais. Então a gente tem a violência doméstica, mas a gente tem diversas formas de violência, institucional, por exemplo, e as violências em saúde, elas estão nesse pacote das violências institucionais. Então, muitas vezes, instituições, né, sejam elas de instituições públicas ou privadas, pessoas que representam instituições realizando, praticando violências, de forma sistemática, repetitiva. Então, são violências que acabam guardando certas semelhanças entre si. E aí a violência em saúde, ela entra nesse pacote das violências institucionais. E voltando um pouquinho, assim, para o meu objeto de pesquisa, o que ficou muito forte para mim é que tem uma forma de violência específica que mesmo em profissionais que se prestam uma assistência, que se prestam a pensarem a humanização da assistência, ela ainda está lá, que é o gaslight em saúde, que é uma forma de violência específica, é uma forma de violência, psicológica, e que ela consiste, no profissional meio que desconsiderar o relato do paciente sobre a saúde dele. Então é meio assim, você traz uma queixa e o profissional diz: "Não, isso é assim mesmo. Não, isso é normal". Você tá falando de um problema tão sério que eu pessoalmente, eu sempre tive isso de perceber dessa hierarquia, dessa arrogância intelectual da parte médica, e que é uma violência gigantesca mesmo, porque é uma ditadura, porque você não tem palavra para falar contra o médico, entendeu? Continua, Leira, desculpa, eu corto muito. Tudo bem, tudo bem. Mas eu entendo, assim, o seu estarrecimento, que às vezes a gente fica: "Nossa senhora, mas é isso mesmo, isso tem nome, né?". E tem nome, e graças a Deus a gente consegue hoje nomear muita coisa, eu acho que é através da nomeação que a gente consegue compreender também. Eh, mas então gaslight é esse fenômeno, é uma forma de violência psicológica, né, se você está ali falando: "Olha, eu estou sentindo isso, isso e isso", né, ou então: "Meu filho está sentindo isso, isso e isso". Eh, e aí o profissional não faz nada com essa queixa que você trouxe. Eu tenho um exemplo, né, de uma vivência pessoal de gaslight com a minha mais velha, que inclusive foi um dos motivadores de eu ter ido estudar sono, que eu falei: "Eu tô a pé, ninguém vai me ajudar nisso". Que eu trouxe a queixa, eu falei: "Olha", falei para a pediatra que nos assistia à época, que é uma boa profissional, não é uma profissional ruim, ela é atenciosa, é cuidadosa, mas que escapa determinadas dimensões que eu inclusive gostaria de falar um pouquinho delas, desses gatilhos mentais, dessas operações, inconscientes que a gente acaba manifestando. Eh, e aí eu falei: "Olha, essa menina não dorme, o que que acontece? Assim, pelo amor de Deus, me ajuda". Ela falou: "Ah, não dorme mesmo, até os 2 anos o menino não dorme mesmo, isso é normal". Aí eu falei: "Tô lascada. Que eu vou fazer agora?". Imagina o A desespero. menina acordava, tipo, 10 vezes à noite. Sim, terrível. Deu ruim, assim, eu não vou sobreviver a essa experiência. Sono seu também ia embora, né? E de Sim, da família inteira. da família inteira, né, meu marido também, assim, estava um ambiente muito, fragilizado do ponto de vista de saúde mesmo. Eu vou falar, não quero, não sei se você quer que fale o nome delas. Não, não. Não, eu sei que você é bem fechado nisso, mas a primeira,
A segunda é mais tranquila? É mais tranquila, com a glória de Deus. Porque eu já tenho ferramentas, né, eu sei lidar melhor, né. A coisa ficou tão ruim com a primeira, porque eu não fazia ideia. E não fazia ideia e não fui assistida também, né, assim, então, nesse exemplo, o que que essa médica fez? "Olha, essa queixa sua, ela não existe, ela não é real". Então gaslight é essa violência, inclusive uma modalidade que deriva da violência doméstica, que é meio: "Ai, você tá louca". Né, tá delirando, tá vendo ali foto de uma amiga do seu marido pelada e você tá louca, você não você vai imaginar que eu tenho um caso com a minha amiga? Quando? É meio isso, assim, é atribuir à pessoa a qual a gente está escutando um argumento, uma queixa, uma narrativa, a condição de loucura, falar: "Olha, isso não existe, isso não é pautado em realidade". E aí nessa relação médico-paciente, né, profissional de saúde, paciente, enfermeiro, fonoaudiólogo e etcétera, vem nessa desconsideração, tipo: "Não, isso não é real, né, criança não dorme mesmo, essa queixa sua não procede". Eh, então essa é uma forma de violência psicológica, porque eu realmente fiquei assim: "Pô, então o problema tá comigo". Se eu não estou suportando essa vivência, se isso está me causando problemas de saúde, então o problema sou eu, na verdade. E aí o desfecho disso tudo é, como toda forma de violência psicológica, é a fragilização da saúde mental, né, a não escuta. E pensando mais especificamente nas violências de gênero, e aqui eu estou falando do recorte de gênero, porque a gente está aqui na pauta, né, do 8M, que tem a ver com isso tudo, mas, questões de raça também estão nesse pacote, né. Pessoas negras e mulheres recebem menos analgesia para mesmos sintomas do que homens, né, assim, que homens brancos. Mas isso tá mais ligado à questão do SUS ou também na área privada também você sente? Qualquer qualquer lugar. Mas tecnicamente falando, existe algum tipo de ética pra isso ou não? É somente uma questão preconceituosa mesmo, na sua visão? Conceito. Justamente, e aí esse é o ponto que eu queria chegar, assim. O que que a gente observa? Essas relações de poder que a gente tem no pano de fundo da nossa sociedade, Cultural mesmo? da nossa cultura, essa violência contra a naturalização da violência vem dessa estrutura que é o patriarcado, né, o racismo, ele deriva também, né, formas de violência derivam dessa forma racista de percepção de mundo, isso coloniza o nosso inconsciente. Se você for perguntar, né, para os profissionais que me assistiram no meu parto, e eu inclusive tive meio que uma experiência nesse sentido, assim, de o médico que me assistiu, ele tem certeza absoluta de que ele não fez nada, Uhum. Sim. de que ele estava agindo dentro do que é Das normas. o fluxo normal de uma condução de parto. Sem humanização nenhuma, né? É assim, mas não há esse requinte de percepção, porque a violência, quando a gente fala de violências estruturais, a gente está falando de forças que nos formaram enquanto pessoas. Sim. Então é uma questão de percepção de mundo. A gente é essencialmente quem fala: "Eu não sou racista", mentira, é racista. Existem racistas em processo de desconstrução do próprio racismo, de percepção, só que a gente só consegue desconstruir aquilo que a gente traz para a consciência. É verdade. Todo mundo tem um pouco de preconceito com tudo, um pouco. Todo mundo tem formas de preconceito, Sim. de raça, de gênero e de classe. Porque essas são as forças que formam a gente em sociedade. Eh, e aí a gente só consegue operar naquilo que a gente tem consciência. Então Formação. a gente precisa trazer para a consciência para conseguir romper. Forças inconscientes, né, às vezes é muito difícil, assim, e você só se cura a hora que você traz para o inconsciente. Inclusive, e essa história que eu contei, né, aí, assim, eu conheço a pessoa, a médica, conheço muito bem, e sempre conversei, porque, assim, quando eu trabalhava como professor de educação física, você falou bem aí a questão do, né, do respeito, corpo, e que eu vejo que não tô mais na área, mas, assim, eu via
essas situações diferentes nisso. E quando eu perguntei para essa pessoa, ela me contou, falou: "Olha, eu tive meu parto, e ela me tratou mal, e ela gritava comigo pra, tipo, vai lá". E às vezes no caso especificamente dessa médica, que na conversa parece uma pessoa super dócil, normal, pra ela não. Tipo assim, talvez pra ela não achou que aquele ali fosse machucar e ferir tanto essa pessoa num momento tão vulnerável, né, que é o momento, eu acho, Rafael, que eu não sou do não tem Muito médico que acha assim, não sou médico, assim, não quero ser os cortar cabeças apenas nessa classe. Mas muito profissional de saúde que tem pela parturiente ali, uma relação objetal total, assim, o paciente é um objeto, é um patrimônio dele, eu trato esse sujeito aqui do jeito que eu quiser. Se quiser deixar era na época que eu trabalhei em hospital, era uma pauta que a gente, assim, custava conseguir progredir com a equipe de enfermagem, muito especialmente, de cobrir os pacientes que estavam em sedação, cobrir o corpo, não deixar as mulheres nuas, não deixar os hom de cobrir as partes íntimas, de não deixar essa pessoa exposta. Uhum. Eh, Cuidado, né, gente, é pequeno. cuidado, é. É pequeno e é fácil. Para que para você, enquanto profissional, você pode estar acostumado a ver aquilo, mas a pessoa que está ali naquela situação, ela não está acostumada a deixar o corpo dela público, assim, exposto. Isso é muito aviltante, Sim. isso fere. E aí a gente tinha pacientes idosas que a gente assistia ambulatorialmente. Imagina uma senhora idosa que às vezes, assim, só o marido que viu nua e mesmo assim, né, cheio de subterfúgios, e aí ela deixada nua ali naquele ambiente. Então isso acontece muito e acontece com muito mais frequência com mulheres e pessoas negras. Esse tipo de objetificação que é um ponto central, assim, é um ponto de partida das violências em saúde. Ela parte dessa sensação meio patrimonial do profissional de saúde diante do seu paciente. Esse paciente é meu, esse paciente é um corpo, chegou o apêndice de não sei o quê, chegou o CA de língua de não sei onde, assim. Essa não é a pessoa, né, chegou o fulano de tal, É um e é uma pessoa inteira e que acontece de estar doente, de estar com câncer. Será que isso não gera muito aquela questão que a gente até brinca muito, né? Que o médico, quando ele está estudando, ele acha que ele é um semideus. Depois que ele forma, ele tem certeza que ele é um deus. Será que não é problema que você tá me colocando? Eu também, mas sabe com isso aí, mal é médico. Mas, ô Lira, Lira, mas muitos médicos, também tem muitos familiares de medicina, que eles também brincam comigo assim, Rafael, você tá certíssimo. A gente acabou de ver uma mulher que tanto eu como o Thiago, a gente admira muito, que é a Tatiana Sampaio Coelho, que ela fez tá fazendo aquele tratamento na UFRJ sobre a questão da tetraplegia e tudo, que eu tô vendo muitos médicos, tanto homens como mulheres, questionando muito uma questão que eu entendo que está questionando, mas eu também vejo um ego muito grande também de, pô, por que não foi eu que descobri, foi ela que descobriu, que é uma bióloga, mas rola muito. Mas será que muito disso também, Lira, não vem dessa arrogância intelectual? E junto com a arrogância intelectual, libera também um ato falho humano da pessoa, porque a gente só vê quando a pessoa é quem é, quando a gente dá poder para ela. Porque muito. Nem todos, né, assim, É uma pessoa. isso é um calcanhar de Aquiles dos egos frágeis, e quando você oferece poder, eles revelam as suas mágoas, as suas. E uma outra questão também que eu. poder, né. Uma outra pergunta também sobre tudo que você está falando, que eu acho interessante, eu concordo com você em 99% de tudo que você falou, é essa questão do. Será que não é o formato de tratamento, daquela repetição em cima? Acho que é a faculdade, eu não acho, eu assim, eu
Eu sou uma entusiasta da educação. Aham. E eu acho que através da educação a gente consegue mudar muita coisa. Muita coisa em absolutamente todos os setores da vida humana. É muita coisa na área da saúde, muita coisa na área do trabalho, muita coisa na economia. A gente consegue mudar muita coisa através da educação. Eu eu sou uma ferrenha defensora da educação de gênero e educação racial, eh, em todos os âmbitos da vida acadêmica de um ser humano, mas muito especialmente dentro da universidade, assim, a gente precisa ter conhecimento, especialmente nós profissionais da saúde, não sei nem se nós profissionais da saúde especialmente, eu acho que todo mundo tem que ter esse tipo de conhecimento, porque as violências, o que vem de 2 graduações bem diferentes, a gente vê os mesmos fenômenos nas 2 instituições, né, na saúde e no direito, é igual, é racista, é misógino, tal qual. Eu acho que eu diria Mas do por que direito você até acha que mais. nessas áreas tem essa questão mais forte? Porque eu também observo muito isso, que na área médica, na área de direito, na área jurídica, existe essa hierarquia, existe sim esse preconceito com as pessoas que estão abaixo delas. Será que é muito aquela questão de sentir-se um deus? Será que é a questão cultural? O que que é isso, Lira, na sua visão? Cultura, eu acho que a nossa sociedade dá esse poder, né. Uhum. Tem um trocadilho, assim, né, que médico acha que é Deus e juiz tem certeza. E vice-versa, né, advogados falam que juiz acha que é Deus e médico tem certeza. Eh são profissões que têm status social muito grande, né, têm um grau de respeitabilidade que aí entra na dinâmica do poder. Uhum. São profissões que conseguem atuar poder, né, profissional da saúde, médico muito especialmente. Quando você é paciente, você tá refém daquela pessoa, né. Ela vai decidir se você vai embora, se você não vai embora, se você vai é um poder muito grande sobre o outro. E no campo jurídico, a mesma coisa, né, se você vai ficar solto, se você vai ficar preso, tá. Né, retomando essa ideia Foucaultiana de poder, né, de agir sobre o corpo do outro. Quem tem o poder de agir sobre o corpo do outro tem poder. Então são profissões que envolvem muito poder, mas eu não diria que são profissões mais misóginas e mais racistas do que qualquer outra. São igualmente misóginos, igualmente racistas a qualquer outra profissão. Não qualquer um, para algumas a gente vê uma amostragem de pessoas um pouco mais sensíveis a esses temas, mas de maneira geral, assim, é uma amostragem da nossa sociedade. Eu acho interessante que é um estudo muito amplo, né, Lídia, que você tem que fazer e tem que ser muito delicado, né, porque tem tantas ações, igual eu brinquei aqui agora do médico, qualquer coisa, qualquer brincadeira nessa pauta pode virar uma briga política, uma briga de ego gigantesca, né, eu fico imaginando isso. Até pegando o gancho do Rafael, uma pergunta: como enfrentar? Como fazer a prevenção? Assim, porque assim, Ser propositivo. como ser Só que o propositivo? povão não adianta, né, cara, só falar do povão não adianta, né. Porque assim, a gente, né, o mandorim não faz verão, mas nossa parte dá para fazer alguma coisa. Como que você vê isso? Você como pesquisadora, né? Claro. Eu tô assim, bem curioso. Esposa de Olga, mãe. De Olga, mãe. Aí vários anos não sabia, tem OAB não? Médio. Médico. Não uso. Não usa, né, entendi. Advogado. Mas Obrigada, não sou não, sou mas como fazer isso, assim, prevenção, como enfrentamento, frente a toda essa pesquisa que você vem fazendo? Dá uma luz com a gente. E então, voltando, assim, eu entendo que educação é algo essencial. A gente precisa formar melhor os profissionais, eh, no sentido de incorporar essas percepções, sociais, que a gente sempre fala que toda doença ela tem uma dimensão biopsicossocial. Certeza. Mas as universidades, de uma maneira geral, elas são muito focadas na questão bio. No máximo uma psico, assim, para algumas especialidades. E a dimensão social do processo saúde e doença, ele é extremamente negligenciado. Ele entra como coisa de militante.
Só que é algo real, é concreto, né, a gente está falando aí de indicadores em saúde, de circunstâncias que vão garantir ou não o acesso à saúde, vão criar obstáculos a mais a determinadas pessoas, e a gente precisa compreender essas dinâmicas se a gente quer, de fato, promover uma assistência em saúde, né, garantir o direito de acesso à saúde, né, e em todas as suas dimensões. Eu acho que a educação, uma melhor formação, ela é um caminho, sem sombra de dúvida. E políticas públicas mais amplas, né, porque aí a gente está falando, de outros elementos, né, a gente está falando, por exemplo, do trabalho impactando na saúde, a gente tem, que, né, nas estatísticas de pobreza, a mulher ocupa posições lamentáveis, né, assim, a cara da pobreza é a cara da família monoparental feminina, negra. Então, as famílias de risco social, as famílias de risco alimentar, tudo isso me impactando, né, como que você tem saúde se você não come bem? Como que você tem saúde se você não tem acesso à moradia, à água potável, coisas do gênero. Então, assim, então são políticas em várias E tem áreas, né. propensão também a engravidar mais, né, Lira, por falta de conhecimento, a falta de Acesso, acesso e né. só dificulta um E a pouco própria mais, né, dinâmica de de violência também, violência né, também. a naturalização de violências, né, quanto menos estudo, quanto menos conhecimento, Uhum, mais essas dinâmicas de violência são naturalizadas também, uhum. mais acho que é normal. Eh, e aí, por exemplo, entra nessa esteira o estupro marital, por exemplo. Tem mulher que acha que é normal, né, seja lá como for, faz parte do tal do débito conjugal, né, que é um instituto demente que ainda existe, Mas isso existe mesmo, infelizmente. padrão como lei não, né? Óbvio que não existe, Ah, né, porque eu assim, assustei, falei: "Agora pronto". mas existe uma Tudo cultura meio do princípio, né, existe naturalmente. enquanto princípio e enquanto algo que deixou um lastro aí na nossa sociedade que é difícil. Então tem muita mulher que é abusada pelo próprio marido, mas que entende que aquilo é um direito dele. E muito homem que abusa da sua mulher que entende que isso é um direito dele também. Mas eu entendo que todas as dinâmicas, pensando na redução da violência contra a mulher e na promoção de saúde à mulher, elas perpassam de alguma maneira a construção, essencialmente, de uma perspectiva diferente do masculino, porque a maior parte da violência, quem age, né, quem é o agente da violência, em regra, são os homens. E bom é a gente pensar, na nossa responsabilidade, vocês, muito especialmente, pensarem na sua responsabilidade enquanto perpetuadores, de algumas dinâmicas de violência, porque a gente acaba entrando naquela coisa: "Ah, mas nem todo homem", né. Não, mas nem todo homem é abusador, nem todo homem é violento. Tá, em algum nível, certas formas de violência, nem todo homem, mas outras, todo é invariável, assim, não dá Mas você para acha que fugir. é algo cultural, é do homem, é genético? O que que seria isso? Definitivamente. Ah, cultural. É cultural? E tem reduzido, né. Cada vez mais a gente observa, homens parceiros, né, da luta contra a violência, parceiros efetivos, né, Porque não é só pra parceiro de gogó não. porque pra gente, né, Thiago, eu falando pra visão do homem, porque muitas vezes você tá conversando sobre isso, eu comecei a ver isso com outro olhar que eu nunca olhei, e é uma coisa muito interessante. Mas de outra maneira também, eu me vejo perdido. Até que ponto que eu posso ir? Até que ponto eu não posso? Porque pro homem "Espera aí, até onde é que eu tô errando?" Porque muita gente nem a gente sabe o que a gente tá fazendo de errado. Esse caminho, essa pergunta que você se faz já é o norte. Onde que eu estou fazendo? Assim, e eu nesse pagote, nesse rolê, que eu estou fazendo, né? Deixa eu tentar ouvir as mulheres que me cercam, por exemplo, quem sabe elas vão me dar um toque, assim, de algo que eu possa, né, minha mãe, minha irmã, minha prima, minha amiga, né, Aprendizado, né, acho que acho que ouvir de quem normalmente é vítima. Eu acho que é um bom começo, mas é se fazer a pergunta: "Tá, e qual que é a minha parcela de responsabilidade? Onde que eu tô
sendo, né, compactuando com essa dinâmica? Eu acho que essa é a pergunta fundamental e você já está se fazendo, ótimo. Não, é porque é uma questão mesmo, Lira, porque Pesado, né? eu falo que Isso aí que nada as pessoas que estão em volta da gente aqui, né, você, eu, Luan, todo mundo aqui, a nossa percepção é que a minha liberdade termina quando a sua começa. Isso é muito importante. Só que muitas coisas que vêm de cultural, igual você falou, é a essência do homem, que muitas vezes hoje pode ser visto de maneira diferente, ou até mesmo não entendida pela visão do homem ou da mulher, fica muito, muito complexo pra gente, entendeu? É por isso que a gente vê muito hoje, agora não protegendo o homem, o contrário, querendo entender mesmo a visão do homem e da mulher, porque a gente percebe o que que a gente pode fazer para que isso mude, entendeu? É perguntar, ó, ótimo, entendeu? É um exemplo. E o que que é a violência? Porque também violência é algo muito subjetivo, né? Sim, depende da forma com que É, alguém se uti né. isso, porque tem mulheres que, por exemplo, a gente conversa com algumas mulheres falam: "Nós não gostamos de homem frouxo, a gente gosta de homem". Aí não, um homem pra mim tem que ser desse jeito e desse jeito, entendeu? Aí Escreva, o que que é ser um homem frouxo? depende se Escreva, o que que é ser um homem se eu sempre perguntar da visão não frouxo, que é o vamos lá, que pra mim a visão do um homem não a visão do homem frouxo, pra mim, é aquele cara que não ajuda em casa, que não provê, que não cuida dos filhos, que não sabe conversar, que acha que a palavra final é sempre dele, mas é uma ignorância gigantesca. Isso pra mim é um homem frouxo. Mas aí, tem aquele homem também que faz tudo, entendeu? E que é um homem bom, e para algumas mulheres: "Opa, esse cara não é bom pra mim", entendeu? Porque tem isso, aquilo. Muitas meninas mais novas, claro, por não ter maturidade, não ter consciência daquilo que tá falando e tá exercendo, porque todo mu o homem não s na o homem não nasce homem, o homem se torna homem com o tempo. mas o machismo ele coloniza as mulheres também, né. Então, inclusive, eu quando eu tinha 17, 18 anos, eu falava com orgulho que eu tinha muitos amigos homens e que eu tinha poucas amigas mulheres. Eu achava que isso era um troféu, porque eu tinha sido educada em uma eu fui educada e todos fomos, em uma cultura que diz que mulher não é amiga de mulher, né, mulher é rival de mulher. E aí me demandaram alguns anos e muitas desilusões, pra compreender que, cara, isso é um discurso, isso não é compatível com a realidade. A maioria das questões narrativas. Vezes que eu me lasquei, quem estava do meu lado era uma mulher. E curiosamente, assim, esse trabalho de cuidado, mesmo com outros homens, assim, quando o bicho tá pegando na vida emocionalmente, assim, as mulheres desempenham esse trabalho de cuidado emocional, dessa sustentação emocional da família, né, se a mãe tá lá com o filho, a esposa tá lá com o marido e com os filhos. Eh, então assim, mulheres são machistas também, né, a gente é colonizado nessas ideias. O que difere, né, uma mulher machista de um homem machista é que ela não tá levando vantagem nenhuma do sistema. Sim. Tá se Não, eu beneficiando. concordo que o Emer Mas em matéria de discurso, de pensar, tem muita mulher muito machista também, né, que muito misógina, que tem discursos que hoje a gente sabe que tem correlação íntima com o feminicídio, né, que é um crime que tem inclusive aumentado, e uma das causas que se ventila para o aumento do feminicídio é justamente a compreensão da mulher de que ela não é obrigada a viver em violência. Então não é porque, os homens estão mais violentos, não, é porque eles estão sendo contestados, eles estão sendo confrontados, estão sendo obrigados a lidar com a sua sombra. Fala: "Olha, com as suas inconsistências, olha, eu estou te abandonando". E aí não dá conta, não tem instrumental emocional para lidar com isso. é algo que a gente conversa muito aqui, né, Thiago, sobre essa questão. A gente vê muita situação de tipo, a gente vê um homem matando a mulher porque a mulher deixou ele, ou porque traiu, ou porque começou. E aí fica pensando assim: "Meu Deus do céu, até onde vai?". E mas também a gente observa ambos os lados. No final, quem levantou a mão e deu um tapa, independente do argumento que ele tem, ele tá errado. Que Tá errado, tá errado. a solução de conflito através da violência, Da violência ela é a falência. é a falência de qualquer tipo, isso, e de solução. Acabou.
E a gente percebe também que isso é óbvio, é indiscutível, que a mulher, em alguns pontos relacionais, tem um bom senso maior do que o homem gigantesco, porque o homem é testosterona, é ver uma pedra caindo na lagoa e fica bater palma. Mas isso não é biológico, assim, isso é uma construção, assim, faz parte da construção do masculino, a gente vai estar com pelo de outro para um outro rolê que tá É impressionante, você percebe que mas que te massa, não vai. Não, eu fico muito. Porque assim, a gente tem que trazer você tem que vir mais vezes, porque. Maneira assunto interessante. gente, eu adoro tangente, eu Nossa, pra gente aprender, porque eu sempre falo assim, quando a gente senta num lugar, eu falo que a mesa, eu tô sentando numa mesa que eu não entendo muito. Lógico que faz terapia, busca entender, busca tirar coisas do inconsciente para colocar no consciente. Só que assim, é uma evolução que não para, continua. Então, sim, é uma quando caminhada, é uma jornada. e aí, assim, pelo menos eu observo, uma das coisas que, já que o assunto estava nisso, que a mulher ela tem isso do cuidado muito mais que o homem. Muito, E aí, pelo menos eu penso assim, como homem, o que eu posso fazer é trabalhar isso. E do lidar com as emoções, assim, isso já é bem, sabido, assim, teoricamente, dos elementos, das forças constitutivas do masculino e do feminino, né, que, Uhum. eh, culturalmente. Eh, e faz parte dessa construção do que a gente chama das masculinidades adoecidas, né, a gente dá esse adjetivo do adoecido, porque gera desfechos trágicos muitas vezes, né, para os homens inclusive, não só para as mulheres, homens matam outros homens também, Sim. se matam também, eh, mas é constitutivo disso que a gente chama das forças formadoras do masculino, eh, o repúdio. O que é ser homem na nossa sociedade? É não ser uma mulherzinha. Então a masculinidade ela é formada por um não ser, pelo repúdio a tudo que pode ser correlacionado àquilo, né. Então, lidar com emoções, né, ser emocional é algo socialmente atribuído à mulher, né. Ser emocional, pensar nas emoções, isso é coisa de mulher, isso não é coisa de homem. Eh, chorar, né, ter essas emoções externalizadas Sim, sim. de maneira, frágil, Sim. isso é da mulher. Ao homem, cabe normalmente a externalização da mulher somente só, como disse Moraes Moreira, através da agressão. A violência, ela é a única forma de externalização emocional socialmente permitida ao homem. E de toda sorte de emoção, porque emoções são humanas. Homem também se sente frágil, homem também se sente vulnerável, se sente incapaz. Tem tudo isso, né, não existem emoções femininas e emoções masculinas, emoções são humanas, a externalização da emoção que é diferente, pela nossa socialização. Então, mulheres choram de raiva muito mais do que ho aliás, eu acho que a coisa que a gente mais faz é chorar de raiva, porque assim, haja raiva para passar sendo mulher. Eu estava ouvindo hoje um podcast com Augusto Cury. Só pra eu Desculpa, concluir, já o homem, assim, não é convidado a se aprofundar emocionalmente nas suas dinâmicas internas, né, a lidar, que a gente fala assim, não lidar com suas sombras. Ele briga, esperneia, isso inclusive compõe um dos privilégios masculinos. Porque lidar com os seus BO, lidar com o que é feio na gente, não é Olhar isso não. pra sombra, né? Não, agredir a minha mulher, se eu tô me sentindo insegura, é mais fácil, é um atalho, né. Eu dou-lhe uma bufetada ou então eu começo a agredi-la, né, verbalmente: "Nossa, você tá gorda, você tá feia", né, qualquer coisa do gênero, é mais fácil do que lidar com a minha insegurança muitas vezes. Então esse é um modus operandi do masculino, né, essa terceirização de responsabilidade sobre o que se sente e sobre a percepção de que sentir determinadas coisas
e externalizar certas emoções é ser frágil e que fragilidade não é coisa de homem, né, fragilidade emocional não é coisa de homem. E aí o que culmina, por exemplo, em desfechos trágicos, né, tanto de feminicídio quanto de suicídio. Os homens se matam 3 vezes mais do que mulheres, muito embora as mulheres adoeçam 3 vezes mais em matéria de saúde mental do que homens. Então assim, a gente precisa falar muito disso. É muito conteúdo e é interessante porque, São muitas camadas. Lira, e você tá falando de uma camada tão Tão profundo. tão profunda e que pode ser tão politizada, e você fala de uma maneira tão bacana e sem ter lado. Isso é muito bom, isso é muito bom. Não é sobre posicionamento político, é sobre emoção humana, Não, é incrível, é isso mesmo. isso é humana, isso tem que ser coletivo. Eu acho que até é legal você ter falado, uma das coisas que eu adoro no podcast é aprender, que a gente escuta e aprende. Uma das questões que eu vejo também, que eu também não julgo, que tem muitas situações, nós homens, muitas situações a gente não consegue, às vezes a gente não consegue tirar do inconsciente, precisa aprender. E aí, às vezes, aprender tem aquela dificuldade, pô, ou você vai lá e faz autoconhecimento, busca, faz terapia, Você tenta se mesmo. conhecer pra você eu brinco assim, é uma coisa que eu falo sempre com os meus irmãos, e falo muito aqui na agência, assim, eu deixo a pessoa parir a verdade dela, porque se eu falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, a pessoa não vai entender. Muito analítico. E aí E é, e aí não vai. É. E aí você chegou no ponto. A misoginia, né, o sexismo, ela opera em nível inconsciente. sim. Ouvir, se tudo que eu estivesse falando aqui estivesse sendo dito por um homem, a escuta e a recepção Ah, com seria certeza. diferente. Pra O Totalmente. fato de ser um homem, Sim, nossa senhora. existência, inclusive, muito melhor ao que homens dizem. Se tem uma pesquisa muito bacana para mostrar essa dimensão inconsciente, esses gatilhos totalmente inconscientes do sexismo, do racismo, né? Que foi feita, se não me engano, uma pesquisa europeia, foi feita em orquestras sinfônicas. Instituíram audiências às cegas, ou seja, a pessoa tinha lá um biombo, e aí ia lá um músico ou a musicista tocar o seu instrumento e fazer a audição, tanto para ingressar nas sinfônicas ou filarmônicas, quanto para ascender nos cargos, né, terem progressão nos cargos. Esse estudo foi relativamente ao gênero, mas poderia ter sido também relativamente à raça. Teria sido, eu acredito que os achados teriam sido bastante semelhantes. Uma mulher, por ser mulher, fez o teste cego, eu não estou sabendo quem está tocando aquele instrumento, porque não é a voz, não está Instrumento. é um instrumento. É de 30 a 50% o prejuízo da mulher, tanto no ingresso quanto na ascensão na carreira, por ser mulher. Quando começaram a colocar o teste cego, né, os músicos tocando com um biombo para que não soubessem quem estava tocando, as mulheres ascenderam e ingressaram em cargos 30 a 50% mais. Olha isso. Só porque eu vi que é uma mulher, eu tenho uma série de gatilhos inconscientes que vão me fazer analisar, ouvir aquilo que ela está tocando de uma forma totalmente diferente. Ouvir aquilo que ela está falando de uma forma totalmente diferente. A gente é muito mais interrompida, a gente é muito mais descreditada no que a gente diz. Sim. Você tem sequestros de trabalho intelectual muito mais frequentemente com mulheres. Há uma naturalização desse procedimento, né, assim, orientadores homens, em regra, roubam mais trabalho de orientando as mulheres. Então, assim, Sabia. são tantos níveis, tantas camadas, Ficar horas falando aqui. Sim, é Lira, gigantesco. senão o nosso podcast vai ficar muito longo. Tem uma coisa, não, mas tem uma coisa muito interessante que você estava falando sobre essa consultoria do sono, porque no final a consultoria do sono não é só não é somente para a mãe e pro bebê, é para o pai, é para o irmão, para todo mundo que está dentro de casa inteira. Como é que funciona isso, Lira? E o que que seria isso exatamente, Lira? Então, eu gosto inclusive de me pensar,
especialista em sono, mais do que consultor em sono, porque eu acho que existe um certo desgaste A palavra feio consultora, da né? palavra, sabe? Então, os problemas de sono da criança têm íntima relação com o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, nem toda forma de dormir é esperada, né? Diferentemente do que a minha pediatra me disse, nem sempre é normal. Existem sim situações em que foge do esperado, foge do que essa criança poderia manifestar. O sono, ele é também um marcador do neurodesenvolvimento infantil. Então, muitas alterações de neurodesenvolvimento, por exemplo, como autismo, o TDAH, eles se manifestam inicialmente em um sono perturbado, em crianças que vão ter aí dificuldade com o sono. É muito frequente essa queixa, né, eu que trabalho na clínica também de autismo, a gente vê isso sempre, as mães fazendo essa análise pregressa falam: "Nossa, fulaninho não dormia nem que a vaca tussa, era um sufoco, a gente tinha que andar de carro com ele para conseguir dormir", era, né, todo um trauma aí também envolvido na saúde do sono. Eh e o sono ele tem íntima relação também com a saúde mental. Então, quando uma criança dorme mal, a mãe, muito especialmente, eh, vai estar adoecida, vai estar aí em algum nível ou na beira do precipício para algum transtorno de saúde mental. Então, problemas de sono, eles são preditores de transtorno de humor, né, depressão, ansiedade, agudização de bipolaridade. Então a gente precisa cuidar muito bem cuidado, e quanto mais precocemente a gente insere, te orientações, insere procedimentos de reabilitação, mais a gente consegue mitigar esses sintomas e promover melhoria de qualidade de vida para a família inteira. E nesse trabalho você faz sempre uma orientação, sempre sumiu, estava a palavra na cabeça agora, cara, sumiu a palavra. Você faz o acompanhamento do processo, correto? Acompanhamento, prescinde de é um processo de reabilitação, né, a reabilitação não é só uma É um trabalho integrado mesmo, né? precisa ver o filme, não é só a foto, né. Então eu sempre atuo com um acompanhamento mínimo de um mês, em que eu, né, eu e essa família, a gente vai trocando figurinhas e a família vai me dando retorno de como é que está esse trajeto, né, quais as dificuldades estão sendo enfrentadas, o que está sendo observado, para a gente inclusive recalcular a rota. É fundamental a gente customizar a assistência, né, a gente compreender as dinâmicas de reabilitação dentro daquela família, o que é possível, o que não é possível para aquela família, o que é desejado, né, qual que é o horizonte de melhora que se busca, se esse horizonte é possível inclusive. Então assim, essa customização da assistência e do caminho terapêutico, ele é fundamental. Eu li também sobre a questão do aleitamento. Onde é que entra essa parte dele, exatamente? Sono e amamentação tem tudo a ver, assim. Problemas na amamentação ao início da vida, muito especialmente, eles predizem problemas de sono futuramente. E existe uma mítica, assim, até por isso que eu não gosto de me auto-intitular consultora de sono, porque existe uma mítica, assim, em rede social, muito especialmente, de que consultora de sono é contrária ao aleitamento. Eu sou consultora em amamentação, que sou especialista em sono. Então eu busco atuar nas famílias, naturalmente nas famílias lactantes, né, nas famílias que desejam um aleitamento ou que, né, que já foram assistidas, mais frequentemente, né, eu entro na cena normalmente na dinâmica do sono. Mas em famílias que desejam perpetuar a amamentação por mais tempo. Então, não só é possível, como é extremamente desejável que a gente, comungue esses 2 fatores, né, a promoção do aleitamento e a promoção da saúde do sono. Não, ótimo. E dentro da especialidade e da consultoria, existe outros serviços que você dá em relação a exemplo de tratamento, tanto para o pai, formato porque você sabe que nós homens somos um pouco, eh, rústicos, ignorantes, entendeu? Gosto de pensar isso, eu não gosto, eu vejo possibilidades em todo mundo que tem disposição. Eu acho que talvez essa seja o ponto-chave, nem porque acordar toda madrugada Não, não é brincadeira não. então, sempre que há uma disposição e várias famílias que eu atendo,
o pai é super parceiro, ele está ali junto no processo terapêutico. Cada vez mais a gente tem visto isso, assim, inclusive em algumas situações, o pai que entra em contato comigo falou: "Olha, eu tô vendo que minha esposa está assim, ruindo, a gente precisa de uma assistência, será que você consegue até, assim, ter tato, ter uma conversa, porque para ela tá difícil, pedir ajuda?" E já tive ótimas experiências nesse sentido. Deve ter. Mas eu trabalho hoje eu tenho focado mais na questão do sono, né, desse serviço de reabilitação em sono, mas eu faço também mentorias e trabalho também com assistência à amamentação. Mentorias a profissionais de saúde que desejam aí aumentar seu repertório, seu leque de atuação, com uma formação, que seja também uma formação em sono, que seja também promotora do aleitamento, mas é basicamente, nessas 3 searas aí, do sono, da amamentação e de mentorias para profissionais. Não, excelente. A gente tá chegando no final agora do podcast, muito interessante. Eu penso que nós teríamos que ter uma pauta do SaúdeCast, agora é sério, porque são situações, Elvira, que para nós homens, é, eu acho que a comunicação para o homem, ela foi mal feita demais. E você comunicou de uma maneira que tanto eu como o Thiago e também como o Luan, a gente parou para prestar atenção. O Luan, ele também nem tá vendo. Sobrevivendo aí, Lu. E principalmente eu acho que é educar, assim, eu acho que eu te agradeço, Lira, por poder nos ajudar a educar, porque eu acho que a gente veja, a gente teve algumas situações já em que às vezes as pessoas, e não culpo também não, às vezes pela situação, não tem esse momento desse tempo de, pô, calma aí, deixa eu te ajudar, deixa eu te educar, deixa eu te trazer um outro ponto que você não tá A vendo. gente sente muito, né, Thiago, que é o contrário, as pessoas tentam impor algo pra gente, e que a gente fica assim, pô, peraí, eu não queria discutir, nossa, eu queria aprender, entendeu? Eu gosto muito da comunicação não violenta enquanto uma estratégia de relacionamento humano. Então, Legal. eu tento me valer um pouquinho dessas ideias, nem sempre dá certo. Não, enfim, não, parabéns, deu muito certo, muito certo. Nem sempre é funcional, mas com a mais absoluta certeza eles tiveram ouvido para ouvir também, porque se não tivesse, não tinha rolado. Pra gente finalizar agora também, Alira, antes de agradecer você também, nós temos algumas perguntinhas básicas que a gente faz para todo mundo, que é o seguinte: uma frase que você leva para sua vida, um livro que você recomenda para as pessoas, e antes de qualquer coisa, também no final, você, como mulher, dá já felicitações pela mulher, porque Certeza. nada melhor do que uma mulher para falar para outra mulher. Pode Então, falar mais de um livro, tá? vocês deviam ter me mandado um briefing disso aí, para eu já pensar. É, Primeiro que vi na mente. mas eu gosto, eu queria citar uma frase de uma mulher, mas está me vindo aqui na cabeça uma frase de um homem, do Caetano, mas que é de uma música que ele fez assumindo uma persona feminina. Então, né? Que é cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Legal. Eu gosto muito de pensar que, né, nas dificuldades e nas belezas e potencialidades da gente e que a gente sabe da gente, assim, e eu acho que a gente precisa saber cada vez mais. E não só saber da gente, saber do outro também, ter na nossa dor um ponto de partida para o reconhecimento da dor do outro também, das potencialidades do outro, né. Eh, enfim, eh então é uma frase, É um livro. o livro, ironicamente, assim, um livro que me marcou muito e que mexeu muito comigo, é O Médico de Homens e Almas. Ah, é do Paulo, né? E Eu tenho na minha casa. belíssimo, assim, e essa construção, de uma medicina Esse tá muito bom. humana, de uma medicina, eh voltada realmente à saúde integral, né, à compreensão dos elementos biopsicossociais e as dinâmicas de fé envolvidas nisso tudo, né, a trajetória, né, de Lucas, né, como esse apóstolo, Muito bacana. médico e que promoveu cura, né, que trouxe, a palavra para esse nível, né,
para essa dimensão também, enquanto uma cura do corpo físico. E livro e E o final era você falar um pouco sobre o 8 de março, uma mensagem para as mulheres. não. É importantíssimo a gente saber que o 8 de março ele não é sobre caixas de bombons e flores e felicitações. Aí nós estamos livres. Muito antes, pelo contrário, vocês têm que estar, inclusive, muito mais incumbidos e comprometidos, porque Certeza. caixa de bombom e flor é fácil no tipo de mudança que nós precisamos que vocês tenham. E é essencialmente isso, assim, é sobre a resistência de mulheres a uma condição de sub-humanas, né, de subsujeito, de coisa. É essencialmente sobre isso, né, sobre o nosso desejo de sermos tratadas de maneira humana, de forma integral. É essencialmente isso, o 8 de março, né, ele não é uma ode à mulher, ele vem de uma luta, de uma resistência pela nossa existência mesmo. Não, ótimo, Olira, muito obrigado, viu? Eu também vou deixar minhas felicitações para todas as mulheres, especialmente para minha mãe, porque o homem que eu sou hoje, 99% veio dela. A minha criação, o meu respeito às mulheres veio da minha mãe, da minha irmã, da minha sobrinha. Depois que eu virei tio também muita coisa mudou pra caramba, porque a gente muda totalmente. Menina, tá? Tio de menina ainda, Marceline. Um beijão pra Marceline também, essa pequena mulher que dá um show na gente, filho. Nossa, apanha todo dia, mas espetacular. Eu vou desejar também para minha irmã, que vai ser mãe agora, desejar para ela também o Dia Internacional das Mulheres. Minha mãe, né, que eu falo que Dona Helena, mulher, Dona Helena, Dona Cátia Helena. Primeiro lar, né, que eu tive é uma mulher, então tem que ter todo um respeito também disso. Então, desejo para todas as mulheres, em especial minha mãe e minha irmã, minha avó também. Minha avó, que na minha família tem muitas, as mulheres são mulheres fortes. para finalizar o podcast do Saúdecast, nada melhor do que no 8 de março que a Lira finalize pra gente o primeiro podcast do Saúdecast. Gente, que enorme que foi isso, que alegria. Fiquei muito feliz de ter participado, fiquei muito feliz dos rumos que as nossas conversas tomaram, apesar de terem sido totalmente tangentes à temática central, mas são temas envolvidos, sem sombra de dúvida, né, a gente não foi fuga ao tema não, eu acho que foi ampliação e aprofundamento do tema. Muito obrigada por terem tido uma escuta tão delicada, né, tão empática e recebendo. Eu sei que é um tema delicado, eu sei que é uma temática sensível, e o que a gente quer de vocês é parceria, né, muito especialmente o que a gente quer dos profissionais da saúde é essa compreensão de que, todo mundo é digno desse direito. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal.